A gente já, várias vezes, a gente coloca os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que a gente, aquilo que a gente acha que é errado, aquilo que a gente está fazendo de errado diante de Deus, a gente coloca isso diante de Deus e pede sempre perdão a Deus para que Ele nos perdoe, para que Ele derrame da sua misericórdia sobre a nossa vida, para que Ele venha trazer o perdão mesmo desses pecados e nos livrar desse sentimento que a gente fica quando a gente erra, porque quando a gente tem o Espírito Santo e a gente faz alguma coisa que ofende a Deus, que não agrada a Deus, o Espírito Santo ele nos incomoda, a gente fica com aquele sentimento de que a gente fez alguma coisa errada. A gente fica com aquele sentimento de que a gente não devia ter falado certa coisa, a gente não devia ter agido de uma certa forma, a gente não deveria ter pensado algumas coisas. E aí a gente para, vê que errou e pede perdão a Deus. Mas muitas vezes, mesmo pedindo perdão a Deus, às vezes, talvez a gente não confie no perdão, a gente não confie no sacrifício que Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue, para nos limpar dos nossos pecados, para nos perdoar. E muitas vezes a gente fica guardando aquele sentimento de culpa. E a gente fica pensando, tipo assim, poxa, eu não devia ter feito, oh meu Deus, por que que eu fiz? E aí passa um pouquinho, novamente, nossa, mas eu fiz, e por que que eu fiz? Por que que eu errei? E muitas vezes a gente não entende que uma vez que a gente chegou diante de Deus e pediu perdão por aquele erro, aquele pensamento, aquela atitude, Deus já nos perdoou. Todas as vezes que nós nos sentimos incomodados por alguma atitude que nós fizemos, e que nós paramos e nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, automaticamente o nosso pecado é perdoado. A palavra de Deus diz que nós não devemos pecar, nós não devemos usar da graça de Jesus para andar pecando por aí. Mas a palavra também nos diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai que nos defende, que intercede por nós, que derrama o seu perdão sobre nós, que derrama o seu sangue para limpar os nossos pecados. E a partir do momento que nós somos perdoados, Deus não fica mais lembrando daquela falha, daquela falta. Nós é que ficamos muitas vezes lembrando das coisas erradas que nós fazemos. E isso se chama sentimento de culpa. E é uma coisa que o nosso inimigo coloca no nosso pensamento. Ah, você não foi perdoado coisa nenhuma. O negócio não é tão simples assim, não. Arrependeu, pediu perdão e acabou? Não. E aí nós ficamos remoendo aquele sentimento de culpa. E isso nos atrapalha. Isso faz com que a gente perca tempo, isso faz com que a gente perca alegria, isso faz com que a gente perca momentos preciosos na presença de Deus, porque a gente se sente sujo, a gente se sente culpado. O sentimento de culpa é frequentemente associado à consciência de ter pecado ou cometido algo errado. Sabe, o sentimento de culpa é uma falta de confiança no perdão de Deus.
É uma falta de confiança na graça de Jesus. A culpa é vista como um reflexo da lei de Deus e a sua presença pode indicar que a consciência está funcionando e que há uma necessidade de arrependimento e perdão. Mas uma vez arrependido, uma vez que a gente se arrepende e pede perdão, essa culpa ela deve desaparecer. Essa culpa ela tem que ser colocada de lado. A gente não pode permitir que o diabo fique massacrando a nossa mente, fique massacrando o nosso juízo. Não, você não foi perdoado. Não, você não aquilo ali não valeu. Sabe, a gente tem que entender que a culpa, ela tem alguns aspectos que a Bíblia mostra para nós. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, a primeira coisa, quando nós andamos com o Espírito Santo, como já foi falado, nós começamos a ter uma consciência do pecado. Sabe? A palavra de Deus enfatiza que todos nós pecamos. E que o sentimento de culpa é um sinal de que a consciência nossa está funcionando. O Espírito Santo está nos incomodando. O Espírito Santo está nos dizendo: olha, você errou. Você precisa se arrepender. Mas mais uma vez eu quero falar que logo após nos arrepender e pedir perdão, esse sentimento de culpa ele tem que sair. Ele não pode ficar mais nos atormentando, ele não pode ficar mais nos segurando. Muitas vezes, as coisas de Deus não acontecem na nossa vida por causa desse sentimento de culpa, que faz com que a gente se sinta indigno, faz com que a gente se sinta que nós não somos dignos de receber o perdão de Deus. Sabe, a culpa, ela nos traz também um sentimento de que nós precisamos nos arrepender e buscar o perdão. Ou seja, você está vendo que a culpa ela tem o lado bom, e nesse lado bom, ela faz com que a gente vá atrás do arrependimento, ela faz com que a gente vá atrás do perdão, ela faz com que a gente entenda que nós estamos entristecendo o coração de Deus com alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a culpa também tem o seu lado ruim, que mesmo depois de perdoado, mesmo depois de alcançar o perdão em Deus, nós continuamos com aquilo na cabeça. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós precisamos observar o lado bom da culpa, nos sentir culpado por ter desrespeitado uma pessoa, por ter desrespeitado um princípio da palavra de Deus. Mas nós também temos que ter cuidado para receber o perdão e muitas vezes não dar valor a esse perdão recebido. Porque nós continuamos com o sentimento de que nós somos culpados. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo pagou todo o preço pelos nossos pecados. E não só os nossos, mas o pecado de toda a humanidade. E que quem crê em Jesus pode ser liberto da culpa e do peso do pecado. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos no sacrifício que Jesus fez na cruz, ele nos mostra que nós podemos ser libertos desse peso. Ah, mas nós vamos deixar de pecar? Não! Porque a própria palavra de Deus diz que nós pecamos, nós somos pecadores.
Mas do mesmo jeito que nós somos pecadores, nós temos um advogado que nos defende. Nós temos um advogado que lança a sua graça sobre nós. Nós temos um advogado que lançou o seu sangue sobre os nossos pecados. E um advogado que se colocou diante de nós, entre nós e o pecado. E ele falou: tudo está pago. Nós não precisamos mais andar por aí com sentimento de culpa. Nós não precisamos mais andar por aí com o pé de Satanás no nosso pescoço, nos acusando dos nossos pecados, nos acusando das coisas erradas que nós fazemos. Não. Nós temos um advogado, nós temos o leão da tribo de Judá, que pagou todo o preço pelos nossos pecados, pela nossa vida, pela nossa liberdade. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente se sente culpado é confessar. Sabe, quando nós confessamos o pecado, nós nos livramos da culpa. Porque o pecado ele nos deixa culpado enquanto ele está escondido. Enquanto ninguém sabe, a gente fica remoendo aquela culpa, mas depois que a gente confessa, aquela culpa parece que vai embora. E é assim que nós recebemos o perdão. A confissão ela faz com que a gente se livre da culpa e que a gente experimente o perdão de Deus. No Salmo 51, no versículo 17, a palavra de Deus ela diz assim: um coração quebrantado e esmagado, ó Deus, o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado e contrito não desprezará. Deus ele não despreza um coração arrependido. Deus ele não despreza um coração que confessa o erro, que pede perdão, que se coloca na posição de receber a graça de Deus. Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, a palavra de Deus ela fala assim: quem esconde as suas transgressões não prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Enquanto a gente fica guardando aquele pecado, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por não conseguir confessar, muitas vezes por não achar uma forma, sabe? Poxa, o que vão pensar de mim? Poxa, o que vão falar de mim? Enquanto a gente está com esse sentimento, nada na nossa vida prospera. Nada na nossa vida vai para frente. E nós precisamos tomar muito cuidado aqui nessa questão também. Porque muitas vezes nós estamos passando por tribulações e a gente precisa tomar cuidado que nem sempre é por conta de pecado. Muitas vezes Deus está nos preparando, nos capacitando, nos amadurecendo, nos fortalecendo para a próxima fase da nossa vida. Às vezes a gente acha que aquilo que nós estamos passando é por alguma coisa que nós fizemos e a gente fica buscando, poxa, o que que eu fiz, o que que eu fiz? E nós não fizemos nada. Simplesmente nós estamos passando no processo de amadurecimento de Deus. Estamos passando pelas provas, sim, como Jesus falou, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós devemos deixar o sentimento de culpa de lado. Porque a palavra de Deus ela diz que o verdadeiro amor
lança fora todo medo, toda culpa, toda dúvida. E como Deus nos amou verdadeiramente, não tem mais por que nós nos sentirmos culpados. Porque Jesus já nos perdoou. Se nós pecamos, a única coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender verdadeiramente, pedir perdão a Jesus, pedir perdão a Deus e confiar na graça de Deus sobre a nossa vida. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, a palavra de Deus fala assim: eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Deus está dizendo isso para o povo de Israel, para nós, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Eu perdoarei a sua iniquidade, eu perdoarei o seu pecado, eu perdoarei o seu erro, e não me lembrarei mais do seu pecado. Isso é uma garantia de Deus, de que nós não precisamos mais andar com sentimento de culpa, nós não precisamos mais andar com esse tormento sobre a nossa vida. Porque quem fica nos acusando é o nosso adversário, é o diabo. Ele é que fica nos acusando, olha, você fez, você fez, você fez. E nós temos a obrigação de chegar diante dele e falar, tudo bem, diabo, eu sei que eu fiz. Mas o meu Deus, o meu Jesus, através do sangue de Jesus, já me perdoou, já me lavou, e eu não tenho mais dívida alguma. Você não pode mais me acusar. E com isso, o sentimento de culpa vai embora. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, ou seja, você tem alguma coisa que está te incomodando, você tem alguma coisa de que você sente que você fez errado, você sente que vacilou, que quebrou um princípio de Deus. Aqui a palavra nos diz que se nós confessarmos, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente maltrata um irmão, quando a gente maltrata alguém na rua, um colega de trabalho, quando a gente fala mal de alguém, quando a gente fofoca, e aquilo fica atormentando a nossa cabeça e atormentando o tempo todo, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que essa palavra hoje venha nos trazer à memória que nós não precisamos andar com sentimento de culpa, nós não precisamos andar com esse tormento na nossa cabeça, nos acusando o tempo todo. Não. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão, nós podemos ter certeza do perdão de Deus sobre a nossa vida. E sabe por que nós podemos ter certeza? Porque Jesus morreu naquela cruz por esse pecado que está te atormentando. Jesus morreu naquela cruz para derramar o sangue e apagar e lavar esse pecado que está te atormentando. Confesse esse pecado para Jesus. Peça perdão. Se coloque na presença de Deus e peça perdão, seja sincero. Como você estivesse conversando com alguém.
Converse com Deus e diga para Ele: Pai, vacilei, pisei na bola. Eu vi aquele site pornográfico, eu peguei aquilo que não era meu, eu falei mal daquele irmão. Me perdoa, Pai. Eu me arrependo em nome de Jesus. E confie, creia que Deus está derramando a sua graça sobre a sua vida, a sua misericórdia sobre a sua vida, e você está sendo totalmente lavado, remido, perdoado pelo sangue de Jesus. Não ande com sentimento de culpa. Não permita que a mão do diabo esteja sobre a sua cabeça, te atormentando e colocando sobre você esse sentimento de culpa. Confesse o seu pecado e você receberá o perdão de Deus e a salvação de todos os seus pecados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, seja você uma bênção. Confesse a Jesus os seus erros e seja livre, livre de toda acusação, de todo sentimento de culpa, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por mais essa palavra, por mais esse estudo, Senhor. Obrigado por falar conosco, Senhor, meu Deus, através do Teu Espírito Santo. Faz, Senhor, meu Deus, com que a gente não tenha mais esse sentimento de culpa, meu Pai. Faz com que a gente, Senhor, deixe de lado todo sentimento de culpa para ter liberdade em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, eles têm um conteúdo abençoado e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeiam ouçam essa palavra, tenham a sua fé edificada, cresçam em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Seja você uma bênção. Abreijos!